Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão do livro do Irodov. É um livro muito massa, é um livro que é usado muito por estudantes já universitários, mas ele é muito usado também por estudantes que estão se preparando para as provas do Ita, do IME, entre outras. Essa aqui é uma questão, gente, mais complicada, mais puxada, porque ela precisa de cálculo, né? Você tem uma parte que você precisa fazer um cálculo de derivadas. E aí eu já digo de antemão que essa questão aqui ela tem um nível que supera mesmo o próprio ITA, viu? Eu tenho feito algumas questões aqui no canal que pode até colaborar, contribuir já com a galera que está na faculdade, né? Estudando essas cadeiras puxadas de física, né? Antes de começar, a gente peço a vocês a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Essa questão ela diz assim: duas pequenas esferas com cargas iguais e massas m estão penduradas por fios de seda de comprimento L no mesmo ponto. A distância entre as esferas é x muito menor do que L. Encontre a velocidade de escape das cargas dq dt de cada uma das esferas se a velocidade de aproximação varia de acordo com a lei V igual a sobre raiz de x, onde A é uma constante. Aí só de ler você já vê que essa questão aqui é uma questão pancada, gente. Essa questão aqui não tem nada de fácil, viu? Mas é super bonita a resolução dela, gente. Vocês que caíram aqui nesse vídeo vão curtir muito a resolução dela. Eu já fiz um desenho prévio, né? Para poder a gente não perder tempo com desenhos. O desenho dessa questão, gente, é esse daqui. Né? Fiz um desenho bem bonitinho para que você entenda bem como é que resolve, né? E aí é o seguinte, ó. É uma das coisas bem importantes do enunciado, a gente vai até botar aqui no enunciado essa informaçãozinha bem aqui, gente. Quando ele fala que x é muito menor do que L, isso aqui é fundamental na resolução dessa questão aqui, viu, gente? Vocês vão entender por que é extremamente importante a questão de dizer isso, que esse x é muito menor do que L. Aí você já sabe que esse ângulozinho aqui é um ângulo muito pequeno, esse ângulo θ, né? Já que você tem um comprimento de fio muito longo em relação à distância entre as cargas, é porque esse ângulozinho é super pequeno, é um ângulo absurdamente pequeno, né? E aí a gente vai fazer uma aproximação de cálculos que é muito utilizada em física, né? E vamos lá, gente. Aí eu fiz aqui o esqueminha, essas duas cargas, elas são de cargas iguais, elas têm sinais iguais, então elas se repelem, né? Você vai ter força de repulsão elétrica. Aí eu já coloquei aqui o vetor que representa essa força elétrica, que é horizontal para a direita, nessa esfera da direita. E aí você tem também o peso para baixo da esfera e você tem a tração no fio. E essa tração no fio ela tem componentes. O ângulo com a vertical é θ, eu chamei de θ. E aí pelos ângulos alternos internos, você vê que essa componente da tração na vertical é o t cosseno, porque é o cateto adjacente. O cateto adjacente gera t cosseno. E o cateto oposto aqui na figura, você vê que ele gera o t seno. Então o que a gente faz logo para começo? A gente vai fazer o equilíbrio dessas forças, né? A gente faz isso aqui é o basicão, todo livro de física traz esse tipo de problema, né? Eu até resolvi recentemente no meu canal um problema que era exatamente igual a esse, assim, a parte de cálculos, né? Fica T seno igual a força elétrica e vai ficar T cosseno igual ao peso, mg. Aí que a gente faz aquele basicão, né? Que é dividir uma pela outra. Quando a gente divide, a gente encontra a tangente de θ é igual força elétrica sobre o peso mg. Aí que eu já vou colocar, gente, a força elétrica fazendo o cruz credo vai ficar mg vezes tangente de θ. mg tangente de θ. Aí aqui eu vou voltar para ela daqui a pouquinho, mas eu vou voltar aqui para a figura, gente. Aí é o que eu falei no começo, gente. Isso aqui é uma das coisas que acontece muito em questões de física, né? O ângulo θ é muito pequeno. O ângulo θ sendo muito pequeno, a gente pode fazer uma aproximação, não só pode, como deve, né? Nessa questão. Quando o θ é muito pequeno, a gente pode fazer essa aproximação. O tangente de θ ele é aproximadamente igual ao seno de θ. E eu vou até explicar, né? Caso você nunca tenha se deparado com questões assim, é super simples explicar isso. Porque quando você tem o comprimento desse fio sendo muito maior do que essa distânciazinha aqui, que é o x sobre 2, uma distância pequena entre essas cargas, aí, o cateto adjacente gente, ele é praticamente idêntico ao tamanho da hipotenusa. Né? Aí se um é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e o outro é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente e a hipotenusa sendo quase idênticos de tamanho, você pode fazer uma aproximação de tangente para seno. E aí por que eu estou falando isso? Gente? Porque isso aqui tem tudo a ver com o tangente que a gente vai calcular agora. Ó.
o tangente de θ, se a gente observar o triângulo retângulo que tem na figura, quem que vai ser o tangente de θ? Fazendo a aproximação para o seno de θ. Eu não vou precisar fazer esse pontilhado aqui, gente. Eu já vou direto para a hipotenusa, que é o comprimento do fio. Massa, não é não isso? Ele vai ficar x sobre 2 dividido por L. Então vai ficar só x dividido por 2L. Aí esse é o nosso resultado. Aí esse x sobre 2L, que eu acabei de calcular com essa aproximação que é super importante, como eu comentei em várias questões de física, já vou substituir aqui do lado nessa força elétrica, né? A força elétrica vai ser mg vezes x sobre 2L. Aí a gente vai guardar essa expressão e daqui a pouquinho eu vou voltar para ela. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como é que é a força elétrica, né? E aí isso aqui é a força elétrica, a gente usa a lei de Coulomb, né? A força elétrica a gente sabe que é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela é escrita dessa maneira, né? 1 sobre 4π epsilon 0, Q ao quadrado, sobre x ao quadrado, é a distância entre as cargas, né? Aí, assim, eu quero até falar isso, né? Pode ser que alguns de vocês tenham caído aqui, nunca tenham se deparado com essas questões que traz 1 sobre 4π epsilon 0. Esse 1 sobre 4π epsilon 0, gente, é aquele K, da expressão da lei de Coulomb, né? Quando você tem o vácuo, esse 1 sobre 4π epsilon 0 se transforma em 9 vezes 10 a 9. Aí aqui, como esse é um livro mais técnico, né, o Irodov, ele utiliza o 1 sobre 4π epsilon 0 mesmo. Então a gente precisa fazer dessa forma. Então se a força elétrica é escrita dessa maneira, gente, que é chamada lei de Coulomb, né, vou até colocar aqui, ó, lei de Coulomb, eu vou fazer essa substituição. Eu vou fazer essa substituição dessa expressão aqui, igual que a gente calculou. Usando aqui a lei de Coulomb, né? Ele vai ficar 1 sobre 4π epsilon 0. Vou até fazer uma divisãozinha bem aqui para não misturar com outro cálculo. 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q ao quadrado sobre x ao quadrado é igual a mgx sobre 2L. Aí pronto, agora eu vou só isolar o Q ao quadrado. Eu vou botar uma setinha aqui para o lado e vou isolar o Q ao quadrado. Quando a gente isola o Q ao quadrado, ele vai ficar... E aqui eu já posso cortar, né, esse 4 com esse 2 aqui. Eu já vou fazer logo esse corte para facilitar para a gente, né? Então, quando eu faço o cruz credo aqui, né, isolando o Q ao quadrado, ele vai ficar 2π epsilon 0 vezes m vezes g vezes x ao cubo, né? O x ao quadrado multiplica x, fica x ao cubo. Isso dividido por L, né? Aí pronto, essa expressão aqui, gente, ela é super importante para a resolução dessa questão aqui. Isso aqui eu vou até chamar de equação 1, tá? Essa equação aqui, ela é fundamental para que a gente resolva, né? Aí aqui, gente, aqui entra a parte mais puxada da questão, né? A parte mais simples, né? Essa daí. Agora a gente vai entrar na parte mais pancada mesmo, né? Como a questão aqui é o dq dt, a gente precisa derivar dos dois lados, né? Deriva os dois lados em relação a t. Os dois lados em t. A gente vai precisar fazer isso para poder encontrar o dq dt, a gente precisa pegar essa equação que a gente pegou o q e derivar em relação a t dos dois lados. Aí as variáveis vão ser o q e o x. Ele vai ficar como? Quando eu derivo o lado esquerdo, gente, ele vai ficar 2 vezes q, a derivada do q ao quadrado é 2q, só que vezes, né, o dq dt. Isso aqui vai ser igual, toda essa parte antes do x ao cubo é uma constante, gente. A constante eu vou só repetir, né, 2π epsilon 0 mg sobre L, e aí a derivada do x ao cubo fica 3x ao quadrado, da mesma maneira da outra, dx dt. Aí que eu já vou poder fazer um corte, gente. Já vou poder cortar esse 2 com esse 2 aqui. Aí pronto, ó, o que eu tenho que fazer agora, gente? Eu já sei o dq, que é o objetivo da questão. Aí vem aqui, gente, ele entra essa parte que foi dada na questão. A questão falou, gente, que o v, né, essa velocidade de aproximação, aqui você tem o v, né? E a questão falou, gente, que esse v, eu vou até escrever aqui do lado, o v, que era essa velocidade de aproximação, era a lei de formação era a sobre raiz de x. E aí esse v, ele é a mesma coisa que dx dt, né? O v é a mesma coisa que dx dt
É como se fosse aquele delta S, delta T, né? É igual ao A sobre esse raiz de x. Aí bem aqui eu vou fazer essa substituição esse dx dt por essa expressão aqui, A sobre o raiz de x, beleza? Eu vou fazer isso aqui agora. E aí a outra coisa que a gente precisa fazer também, gente, é substituir o Q, né? Essa aqui é a parte mais assim puxada dessa questão. A gente tem que ter muito cuidado com isso daqui. Eu vou chamar isso daqui de equação 2, para poder ficar bem organizadinho. Equação 2. Aí eu vou substituir tanto uma quanto a outra. Vou colocar um pontilhado aqui, né? E substituir as equações 1 e 2. Ó. Substitui. É só apagar aqui. Substitui as equações 1 e 2. Aqui nessa, né? Eu vou nem chamar de equação 3, não. Vou só substituir a 1 e a 2 naquela lá, né? Aí pronto. Aí quando a gente substitui, ó, você tem que ter muito cuidado. Ó. Esse Q eu vou escrever como 2π epsilon 0 mg x ao cubo sobre L. Aí isso aqui vai multiplicar dq dt. Ele vai ficar do outro lado. Assim, outra coisa, eu já estava quase esquecendo disso, gente. Isso daqui você tem que colocar na raiz quadrada, viu? Porque naquela expressão original você tem o que é o quadrado, ó. Então aqui vai ficar raiz quadrada. Você vê que na expressão 1 você tem que é o quadrado. Então se eu quero só o que, é a raiz quadrada dessa expressão, vezes dq dt. Aí do lado direito vai ficar π epsilon 0 mg sobre L vezes 3x ao quadrado. E aí eu vou substituir esse dx dt por aquela expressãozinha que foi dada na questão, que é o a. E aqui eu já vou colocar, gente, esse raiz de x como sendo x elevado a meio, né? Porque isso aqui facilita muito pra gente. Aí vem aqui, gente, eu vou fazer uma coisa super importante também, que é essa divisão. Quando passa dividindo, né, a gente sabe que é a mesma coisa que multiplicar por essa raiz invertida, né? Essa raiz aqui a gente não sabe que é elevada a meio, né? Então, ao dividir, ó, isso aqui vai passar dividindo do outro lado. Quando ele passa dividindo, é a mesma coisa que multiplicar por essa expressão invertida, né? E aí o que eu vou colocar tudo elevado a meio, né? Aí vocês vão ver como agora, finalmente, a gente vai chegar na resposta dessa questão. Ó, dq dt, ele vai ficar, esse 3 eu vou passar para frente, tá? E o a também eu vou passar para frente. 3a π epsilon 0 mg sobre L vezes x. Aí aqui eu vou fazer essa divisão, gente. A gente sabe que aqui você tem x elevado a 2 dividido por x elevado a meio. Você vai fazer 2 menos 1 meio. 2 menos 1 meio fica 3 meios. Já estou colocando aqui o expoente correto, né? 3 meios no x. Porque você subtraiu 2 do 1 meio. 2 menos 1 meio, 3 meios. Aí agora eu vou multiplicar, gente, parêntese. Como eu falei, aquela expressão ela vai ficar invertida, né? Ele vai ficar L em cima, dividido por 2π, epsilon 0, mg, x ao cubo. Isso aqui é elevado a meio. Porque a gente tem aquela raiz, aí a raiz ele fica meio, né? A gente sabe que transformando raiz em potência fica meio. Aí aqui, gente, a gente vai fazer vários cortes, inclusive, ó, o mais legal é esse, ó. Você percebe que tem um x elevado a 3 meios? O x elevado a 3 meios, gente, ele vai cortar com x elevado a 3 meios, que fica embaixo. X elevado a 3 elevado a 1 meio, pela propriedade de produto de potências, né, potência de potência, fica 3 meios em cima, 3 meios embaixo, acaba sendo cortado, né? E aí todos os outros, gente, você vê que tem esse 2 aqui, ele tá como, vai ficar tipo raiz de 2, né? É como se fosse uma racionalização. Aqui eu vou fazer também uma racionalização. Já vou aproveitar aqui o pincel vermelho, né? E vou fazer isso, gente, de multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Por conta desse 2 aqui do denominador, que está dentro da raiz, ele precisa ser racionalizado, né? E aí você vê que tem o L elevado a meio em cima e o L embaixo, né? Aí o L embaixo com o L meio em cima, ele vai ficar dentro da raiz com o L embaixo. Aí esse π, ele tá, o π, o epsilon 0, o m e o g estão em cima elevado a 1, então embaixo elevado a meio. Então na hora de você dividir os dois,
eles vão ficar na parte de cima dentro da raiz. Aí a gente finalmente vai chegar no gabarito do livro, né? Lá do Irodov. Ele vai ficar DQ, DT. A escrita final, gente, eu vou deixar bem bonitinha do jeito que tá no livro, né? Ele fica 3A sobre 2, né? Porque esse raiz de 2 vezes raiz de 2 na racionalização fica 2, não é isso? Esse aqui até racionalização tem nessa questão. Então você vê como é uma questão bem pancada, né? Ele vai ficar raiz quadrada. Esse vai ficar em cima 2π epsilon 0 mg. E embaixo ele vai ficar o L, né? Ele vai ficar só o L embaixo. Porque como eu falei, o L ele tá elevado a 1 embaixo, elevado a meio em cima, ele passa para baixo, e aqueles que estão elevados a 1 em cima e meio embaixo, fica dentro da raiz na parte de cima. Aí pronto, gente, esse aqui é o gabarito lá do livro do Irodov, né? O DQDT, a transferência de cargas, né? E aí eu não falei isso antes, gente, para poder não botar as coisas, assim, o carro na frente dos bois, como eu disse. Esse daqui, gente, é como se fosse a corrente elétrica, né? A corrente elétrica é o DQDT, como que está sendo o trânsito, né? Das cargas de uma para outra, como se fosse uma espécie de corrente elétrica que ele está trazendo nessa questão, né? E aí, bonita, né, gente, a resolução dela. Eu acho muito massa, gente, o livro de Irodov, porque são as questões, assim, empolgantes, né? São as questões, assim, que dá gosto de você resolver e compartilhar, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, de acompanhar os próximos vídeos que forem chegando, beleza?